Olá, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Obrigada por estarem conosco hoje novamente, ao vivo, enfim, assistindo o replay. A gente está aqui no The Hub. O meu nome é Carol Ranucci, eu sou professora, sou também aí legal designer e facilitadora e sou responsável na Lint pela área de comunidade e parcerias. E a gente hoje está recebendo a Alexandra Camargo aqui, uma amiga e parceira. Estou muito feliz, muito obrigada pela sua presença. Em continuidade ao nosso projeto Legal Operations Como Começar, resultante aí da roda de diálogo que aconteceu no dia 5 de setembro em São Paulo, envolvendo o livro Legal Operations Como Começar e algumas mediadoras de debates, que são figuras incríveis, potentes, poderosas, brilhantes, como a Lê. E a Lê é gerente jurídica da Accenture e cuidou, então, do debate nessa noite, do eixo 3 do livro, escrito aí como um projeto, né, da Future Law e da CLOB. Eu tive a honra de contribuir com um capítulo também, e a Lê cuidou do eixo 3, o papel de uma boa gestão de projetos. Ale, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. E eu queria, na verdade, te pedir para você contar a sua história, se apresentar, porque, né, a narrativa pessoal e individual ela é muito mais interessante do que eu ficar aqui. Isto não é um congresso tradicional, jurássico, onde eu vou ler mini bio, né, qualificações acadêmicas, apesar de também querer sabê-las, mas pela sua voz, por favor. Primeiro, eu queria agradecer o convite. A roda de diálogo foi muito, muito bacana. Foi uma experiência, assim, que eu indico para qualquer um que estiver assistindo, porque é muito, muito legal. Eu acho que foi um aprendizado, assim, sem limites, assim. Eu achei muito, muito bacana. E é sempre bom falar, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória, eu adoro falar. Esse podcast vai ter 1 hora. Mentira, não vai ter 1 hora, não. Mas, bom, já vim quase um pouquinho mais de 20 anos de carreira. Sempre trabalhei, engraçado, né? Porque eu sempre trabalhei em indústria farmacêutica. De repente, quando eu mudei de país, mudei de área, fui para uma área de tecnologia. E aí eu me apaixonei definitivamente pela tecnologia, por automação, enfim. Eu acho que eu venho aí de uns 6, 7 anos nessa pegada da automação. E, bom, eu adoro. Hoje eu trabalho com privacidade de dados, automação, inteligência artificial. Então, tudo que vai vindo aqui na minha caixinha tem muito a ver, e tem muito a ver também com legal operations, tem muito a ver com gestão de projetos, como é que o jurídico pode agregar alguma coisa de valor, seja numa empresa de pequeno porte ou uma empresa de grande porte. Então, nessa jornada, assim, eu convido todos a ingressar nessa jornada, porque eu acho que é um ramo novo do direito, não é? Eu acho que você vê que as faculdades ainda não estão muito preparadas. E aí eu gosto de falar do legal design, porque a Carol é mestre no assunto. Imagina. Obrigada. E eu acho que as faculdades brasileiras ainda não estão muito bem preparadas para isso. Em relação à parte educacional, eu sou mestranda na GV, estou lá fazendo firme e forte meu mestrado na área justo de Direito e Tecnologia, que é o amor do meu coração. Boa. Obrigada, Lê. E conta um pouquinho também da sua vida holística. Você é mãe também, não é? Bom, eu sou mãe, nas horas vagas, não vagas. Eu acho que também é uma parte importante do nosso desenvolvimento, claro, até profissional, porque você realmente não consegue separar a vida profissional. Há quem diga que consiga separar, é mentira, você não separa nunca. E eu acho que é um aprendizado, né? Minha filha tem 8 anos e Maria me ensina muito, muito. E eu acho que ter gestão de projeto, ter gestão familiar, né? Gestão e ter um tempinho, principalmente para a família, que eu acho que é essencial até para nossa saúde mental, é super importante. Sim. Então, assim, sou mãe, sou advogada, sou esposa, também sou família, porque a gente também incorpora aí, né, os irmãos, mãe, pai. Sim. E hoje vivo a vida do interior. Como é essa vida do interior, Ale? Eu fico entre Boituva e São Paulo. Tá. Tenho uma flexibilidade aí de poder fazer esse trabalho. E eu acho que eu brigo muito pelo trabalho híbrido, porque sim, eu acho que
faz sentido. Sim. A gente tem que estar, óbvio, perto do cliente, o seu cliente interno ou o cliente externo, né? Mas eu acho que a gente precisa respirar um pouquinho e às vezes se concentrar, que eu acho que faz parte, enfim, do projeto, faz parte de nós como seres humanos, sabe? Então acho que a gente também tem que respirar. E eu tô amando, assim. E também é uma forma de ter gestão de tempo, pegar trânsito, vir pra cá. Então acho que é. Mas é bacana, é bem gostoso. Que bom. Conta pra gente um pouquinho os highlights desse debate, o que foi muito inesperado, surpreendente, ou né, o que foi uníssono, como você traduziria um pouco aí esses diálogos socráticos que aconteceram no dia 5 de setembro, nas 2 rodadas de presenças aí, diversas, múltiplas, Super. no teu espaço ali, dedicado de o papel de uma gestão de projetos, de uma boa gestão de projetos. Eu acho que é um desafio o tema, né? Já peguei um tema que é um desafio, porque Sim. gestão de projetos é difícil. Eu peguei 2 grupos um pouquinho diferentes. Então, o primeiro grupo a gente tinha lá os escritórios e empresas de pequeno porte e grande porte, que foi bem bacana, que foi bem diverso. Mas, por outro lado, eles tinham coisas em comum que eu vou falar um pouquinho depois. E o segundo eram basicamente empresas multinacionais. Sim. Que também é complexo, porque é muito, vou falar que engessado no sentido, tem muita política, tem muito departamento, tem que reportar para o time global, tem que reportar para o time local. Isso, às vezes, para você conseguir fazer a gestão do projeto, também é difícil. Sim. E como também é difícil no primeiro grupo, as pequenas empresas que não têm mão de obra para conseguir fazer tudo. Então, foi muito bacana. Eu acho que a experiência que eles trocaram entre si, e teve um momento lá que tinham 2 pessoas de escritórios de advocacia, eu acho super legal, porque não tem concorrência nesse momento. Eu acho isso divino, porque no fim, ele tinha uma dificuldade num processo do contencioso, ele falou, eu implementei, e era bem na automação mesmo, implementei tal coisa. E aí eles trocaram o cartão, enfim, foi super bacana. E então, acho que a troca de conhecimento, acho que foi o primeiro ponto que a gente pode dizer assim, que foi super favorável. E o que eles tiveram em comum? Todos, 100%. Qual o problema de você trazer um projeto? E aí eu vou falar como que era todo mundo da área jurídica, como é que a gente consegue nem gestionar um projeto, como é que a gente consegue criar um projeto e levar para frente? Qual que é a dificuldade? Engajamento da liderança. Então, assim, isso foi 100%, todo mundo falou assim, então, engaja a liderança. Eu não sei como engajar a liderança. E aí, acho que tem alguns aspectos. Às vezes, a falta do engajamento da liderança vem até por nós mesmos, porque a gente foi ensinado na faculdade que a gente não pode fazer marketing, nunca. Não pode fazer marketing, pode fazer marketing. Aí você entra numa empresa que você tem que vender o seu peixe e falar assim, olha, isso aqui vai funcionar. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente traz isso do momento da faculdade para as nossas vidas. E outro ponto que também eles colocaram, e aí eu falo por mim, que eu fico fazendo exercício de falar assim, esse projeto é meu, e se apropriar daquilo e levar adiante. A gente tem vergonha, às vezes, de se apropriar. Também, marketing pessoal. Então, a gente não aprendeu isso na faculdade. Eu, pelo menos, venho de faculdade bem tradicional, então a gente não aprendeu isso. E eu acho bacana que isso vem mudando com o tempo. Sim. Eu estava ouvindo hoje de manhã um podcast do Mackenzie. Uhum. E com a Daniele do Office Room. E eu achei super legal, porque eles colocam exatamente isso. O quanto a faculdade está tendo que mudar para se adaptar às novas necessidades e você ter um propósito dentro da empresa. Então, acho que isso é bem bacana. E eu acho que aqui o ponto comum foi realmente ter esse marketing pessoal e saber vender o projeto, porque senão não adianta. Então, a gente já começa criando um projeto que é uma dificuldade. Sim. E aí, outro ponto também que foi bastante interessante é a barreira cultural. Então, quando você fala de jurídico, as pessoas acham que todo mundo tem que usar terno, vestido, sapato alto. Falar o juridiquês é super difícil, porque ninguém vai entender, né? E falar assim, poxa vida, mas o que o jurídico pode agregar em alguma coisa? E aí eu trago um pouquinho da minha experiência, até pessoal, na fase do Covid.
que eu acabei levando um projeto adiante de automação, e às vezes as pessoas se perguntavam, né? Mas isso veio do jurídico? Assim, Sim, como é que veio do jurídico, né? Então, eu acho também que tem que ter uma mudança cultural. E cabe a nós, advogados, fazer com que a gente mude isso. De que o jurídico, sim, pode trazer novos projetos, pode trazer novas perspectivas que agrega valor naquele ambiente empresarial, enfim, até mesmo para a sociedade. sim. Que mais aqui que eu achei bem interessante? E o terceiro ponto, que aí eu vou falar quando você tem uma gestão de projetos baseado em automação, o medo do departamento jurídico perder pessoas. Então, tem uma resistência gigante das De pessoas, tipo, o futuro do trabalho. né? Eu vou automatizar, eu vou ter uma economia de 40% do tempo que eu faço com a minha equipe. Sim, Então, isso é uma coisa também que toda vez que a gente vai conversar, toda vez que a gente vai em palestra, ou um debate, ou uma roda de conversa, sempre vem esse tema. Mas o que a gente faz com esse tempo disponível? E aí eu tenho também a experiência, né, interna da gente, que a gente conseguiu ter uma diminuição enorme de tempo interno da equipe e que a gente pode alocar essas pessoas para determinadas funções que realmente são funções estratégicas. sim. Então, ao invés... E aí, eu vou falar que eu acho que você já vai até saber. Bater carimbo em contrato. Quem é que bate carimbo em contrato hoje em dia? O tempo que você fica batendo carimbo em contrato. Ou passar um contrato por você só para ter o ok do jurídico numa minuta que você já está lá, padrão, o fornecedor aceitou, o cliente aceitou, enfim. Esse tempo gasto é um tempo desperdiçado. Você Sim. poderia, sei lá, alocar a pessoa para criar estratégias, por exemplo, de compliance, ou Sim. estratégias agora. Bom, proteção de dados está aí, batendo na porta de todo mundo. Então, e aí eu falo muito por empresas de pequeno porte, você pode agregar aquele departamento jurídico que já é enxuto Sim. a fazer coisas que realmente agrega mais valor estratégico pro Negócio, né? Pro sócio. Não, bacana. E me conta um pouquinho da tua experiência com tecnologia. Como que ela se deu, assim? Como que foi, né? Porque tradicionalmente, principalmente considerando que você é super protagonista, assim, e líder, né? Quando a gente olha 8 anos atrás, você falou 7, 8 anos atrás, assim, é muito tempo já. É um movimento que ainda começa mais volumoso agora, assim. Muitas empresas grandes continuam sem gerenciar nada porque controlam as coisas em planilhas, etc e tal. Como que se deu o contato, então, com a área de tecnologia ou automação, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, por favor. Como sempre, né? A gente aprende com amor e com a dor. Sim. Geralmente, advogado aprende com amor. Total. Amor, realmente, nessa profissão, é para poucos. Então, a gente aprendeu realmente na dor. Sim. A gente começou a crescer demais. E aí, falando muito de legal opinion interna e também fazer gerenciamento e análise de contratos. Então, a gente tinha literalmente uma planilha de Excel que a gente levantava a mão. Na época, a gente trabalhava muito no presencial. Levantava a mão e falou assim, esse é meu até para colocar na planilha de Excel. E aí, e é engraçado, parece aquela evolução do homem, sabe? Sim. A gente saiu do Excel, aí fomos para um SharePoint. Mudou a vida já. Mudou a vida. E aí, e hoje eu falo assim, gente, o pessoal que fala que SharePoint é uma... Pelo amor de Deus, não tem nada de... Com todo respeito a Microsoft. Eu adoro SharePoint, mas não para fazer um gerenciamento de gestão de contratos, por exemplo. Sim. E aí, migramos para o SharePoint, só que aí também não era... Tudo isso. Não era tudo isso. Aí a gente foi buscar no mercado, a startup pudesse trazer para a gente uma automação, e aí a gente fez uma parceria já... Bastante, já tem o quê? 6 anos que a gente tem uma parceria com a Lint. E a gente hoje tem a gestão de contratos automatizada. E aí, o que eu aprendi disso, né? Eu acho que... e que eu vejo muitas vezes, e vi também lá na roda de conversa as dificuldades. E aí, quando a gente vai falar de gestão de contratos, o jurídico não fala com... Aí eu falei, bom, se o jurídico não fala com compras não falam com o jurídico, como é que vai sair o contrato do fornecedor? Não sai. E eu, por sorte, eu acho que por muita sorte, tenho uma pessoa muito, assim, muito antenada, muito, assim, proativa na área de compras, que é a minha diretora de compras. E a gente realmente
customizou aquilo junto, sabe? Sentou e vamos fazer. E como é o nome da santa? Clotilde. Ah, a senhora Clotilde. Ela, se ela estiver me assistindo agora, ela sabe que eu tenho nossa, uma super admiração pelo profissional dela e pelo conhecimento. Ela é engenheira de formação, mas eu vejo assim que ela sempre está olhando muito à frente. Então, ela tá buscando aonde que poderia ser o gap. Onde que vai ser o gap? Então a gente tem que atacar aqui, atacar aqui, atacar aqui. E isso, para mim, também foi um aprendizado. Porque a gente vai mudando um pouco a forma de pensar, né? A gente tem que sair da caixinha e pensar no todo. Isso também é uma dificuldade, muitas vezes, do advogado. Mas, no fim, a parceria, e aí é interessante, toda vez que a gente fala do assunto, ou se tem alguma coisa que a gente consegue, por exemplo, uma convidada para uma palestra que eu consigo projetar, tem uma foto que a gente fez, assim, com milhões de papéis, e eram as cláusulas contratuais que a gente ia pintando para essa aqui tá nesse contrato, essa aqui tá nesse contrato. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, mas foi um trabalho, foi uma gestão. E aí você fala, como que a gente vai fazer uma gestão de projetos? Para isso tem que ter pessoas engajadas e, sobretudo, interdisciplinar. Sim. Não adianta o jurídico pensar só no jurídico. Porque se você pensa só dentro da sua caixinha, você não consegue enxergar realmente aonde estão os problemas. E você tem que sentar com o seu cliente. Então, assim, naquela época, a gente prestava serviço 100% para o departamento de compras, né? Praticamente 100%. Ele ainda é meu maior cliente interno, mas eu sentei com ele e falei assim, vamos discutir as nossas dores. Aonde estão as dores? E isso é bacana, porque você estreita a primeira relação. Sim. Isso é muito legal. E você entende aonde que está o problema, né? E aí, o que a gente também pensa quando a gente pensa em legal design, né? Você desenhar onde que está o problema. Vamos sentar junto e vamos ver o que está acontecendo nesse processo. Sim. O que eu posso te ajudar? Onde a gente pode realmente trazer valor? E não é valor só de tempo, é valor de tudo, né? É o valor de conhecimento, enfim. E foi assim que foi meu primeiro projeto de automação. Hoje, dentro da empresa, eu fico engajada também em arrumar a webpage do jurídico e trazer coisas interessantes. A gente fez uma webpage específica para o Brasil de proteção de dados. Que legal. Até pela ter empatia pelo idioma, Claro. porque eu acho que isso é super importante. A gente falar a mesma língua, sabe? Pode falar inglês, pode falar espanhol, pode falar francês, mas você lidar com a pessoa, você falar no mesmo idioma ajuda muito. Sim. Então, a gente trouxe uma webpage bem bacana, assim, bem simples, para que a gente pudesse dar uns guidelines para todo mundo. E nessa esteira de que a gente tem que ter uma governança de privacidade de dados. Sim. E é isso, assim. E agora eu tô começando a ingressar na capinha de inteligência artificial. Ah, uma trajetória aí uma trajetória nova. do Excel. Do Excel à IA. É que, de fato, durante esses anos, a gente evoluiu demais. Sim. Assim, foi... Assim, e eu acho que a evolução, a cada dia, a gente não consegue, né? Eu acho que a gente sempre está um passo atrás, né? Então, Sim. a gente tem que sempre estar correndo para conseguir quase na mesma página. E como hoje esse jurídico está estruturado, né? A gente está falando de quantas pessoas, então, no teu jurídico da Accenture hoje? A gente é bem segregado, então, dentro do departamento que eu atuo, né? Que é interno, corporativo, nós somos em 2 gerentes, eu tenho uma gerente que eu reporto diretamente, e de equipe são... Se eu não tô... Eles que não... Mais ou menos, Uma 6. Uma 6, tá. Mas no todo, vocês têm por área de negócio, então... Por área de negócio. Tá. Então, a gente tem um gerente voltado para o corporativo, um client facing, Sim. aí é o time... E aí é um time maior. E o time que faz a gestão do contrato com o cliente. Aí o time é gigante. Esse de gestão com os clientes. E aí tem uma mescla de advogados e não advogados, Sim. porque é para fazer a gestão do contrato, que é muito bacana também. E aí, Legal Ops, então, você tem cadeira já de Legal Ops especificamente? Ainda não, são justamente... Semana passada, que tem uma questão de Legal Ops, achei super legal, porque vai ser aqui no Brasil, a gente tem uma pessoa dedicada para Legal Ops, eu até falei com o Vitus, falei assim, a gente precisa colocar as pessoas para conversar. Sim. Porque a Legal Operations nas empresas, eu acho que tem crescido, né? Sim. Nas empresas. A gente vê departamentos específicos, o que é bem bacana, porque você consegue... E aí a mudança de cultura.
Eu acho que até vale, na minha opinião, vale a pena ser separado do jurídico, porque é um foco diferente, é uma estratégia diferenciada, porque ele vai olhar o todo e sai um pouquinho dessa cultura de que achar, sempre falou assim, legal é não, sabe? Sim, Então, sim, eu acho que isso é super ultrapassado. Super sim. dinossauro, como você. Não. E a frase seguinte, depois que a gente falou isso, me veio a primeira vez agora. Eu falei assim, o que a gente espera dos dinossauros? A extinção. É isso, o tempo vai, né, ter seu curso, não tem o que fazer em determinadas situações. A gente tenta sensibilizar, a gente tenta impactar, às vezes, né, com questões de diversidade, de liderança, que inclusive eu ia puxar um gancho para a próxima pergunta já sobre esse aspecto, que foi uma coisa que você comentou. Seja também de adesão a novos processos, novas metodologias, possibilidades de fazer as coisas diferentes, não da síndrome de a minha parte eu fiz e Gabriela, né? Que é assim, não, é assim, sempre foi assim e funciona assim, e etc e tal. E funciona assim. Eu acho que a gente precisa de jurídicos mais inovadores. Por outro lado, os jurídicos são inovadores, e aí é uma coisa que também a gente traz de experiência das rodas de conversa. Se você é muito inovador, as pessoas não entendem. Que inovador. Foi muito legal que uma pessoa do grupo colocou, e eu anotei, nunca ninguém associa jurídico a projeto. Eu achei muito legal essa frase. Eu falei assim, essa frase eu vou guardar. Sim. Gente, eu não estava lá. Se não me engano, foi a advogada da Doni que falou. E é verdade, as pessoas nunca conseguem ligar o jurídico à possibilidade de projetos. E eu acho que o Legal Operations vem mudando essa visão, sabe? Que sim, a gente pode ser estratégico, a gente pode agregar valor. Então, isso é bem bacana. E aí, essa ideia de, né, eu não consigo sensibilizar a liderança, eu não consigo engajar. Aí a pergunta, mas então, que liderança é essa? Né? Porque, assim, toda a dinâmica de liderança, né, criativa, liderança, enfim, empática, liderança humana, liderança focada, né, no desenvolvimento e no crescimento das pessoas e, portanto, da organização, ela é uma liderança que tem trocas com o seu time, que tem, né, um encontro de pertencimento e não de simplesmente ser isolada. Como é a liderança hoje na Accenture e como você vê no mercado, assim? Você acha que o mercado jurídico ainda vai muito mal em termos de liderança? Eu acho ainda que vai. Vai muito mal! Eu acho que, por exemplo, empresas como Accenture, de tecnologia, ou as Big Techs, Sim. são empresas que têm já uma abertura maior, um olhar mais expandido. Tenho que umas 2 semanas atrás, a minha professora do mestrado, a Marina, Sim. Verbal, que é incrível, Sim. ela apresentou um projeto que a GV fez, que eles fizeram é público, com 400 escritórios de advocacia. Gente, é incrível, quem tiver a oportunidade de acessar na GV, é muito interessante, porque... e aí eu vejo muito essa coisa quadradinha, né? Sim. Ainda tem muito escritório quadrado. Então, se você tem lá em cima os sócios que não conseguem ter uma expansão da sua visão, como é que você consegue mudar isso? É super difícil. Eu acho ainda que tem muito jurídico muito aqui. Eu tenho uma colega, não vou dizer o nome dela, não sei se ela vai... Preservação da fonte. Mas ela trabalhou numa empresa e ela vem de uma empresa super tecnológica que eu admiro bastante. E aí o jurídico chegou para você tem muita ideia. Eu fiquei impactada. Ela falou assim, eu preciso te contar isso ali. Eles falaram que eu tenho muita ideia, o que eu faço? Aí eu falei, se você muda de empresa. Porque se a pessoa não está aberta a novas ideias, aliás, se você contrata aquela pessoa do mercado, porque ela é uma pessoa que é super inovadora, ela entra, ela fala, você tem muita ideia. E o que mais chamou a atenção é que eram pessoas jovens, né? Então, não sei se tem muito a ver com a geração. Não. Eu acho um erro pensar isso. Acho que não tem muito a ver com a geração. Por outro lado, eu acho que também as faculdades têm que repensar. Tem que não, repensar. total. Tem que repensar. Para trazer... E aí, nesse podcast do Marquês, eu achei bem interessante, porque é o que eles
eles como estudantes, né, fazendo a entrevista, é muito legal que os olhinhos deles brilham assim, né? Porque realmente é isso que a gente quer trazer. E, aliás, eu faço mestrado exatamente por isso, Sim. né? A minha ideia é dar aula e poder transmitir a essa... Porque é nova, é a geração da minha filha, Sim. é a geração que vem aí. Eu espero que seja uma geração muito mais aberta, muito aberta a ter esse olhar, sabe? Olhar para o próximo, ter empatia, Sim. sabe? De trazer novas ideias, enfim. Porque é assim que surgem as inovações. Sim, decididamente. E nesse processo de educação, então, o que você acha hoje, em termos de raio-x de mercado, assim, dos profissionais que você entrevista, que você contrata, que você, enfim, tem participando dos seus processos seletivos? Qual que é a tua maior dor no hiring, assim, que você fala, gente, isso é um gap, assim, candidatos, faculdades, que é assim, caramba, né? Como isso é um padrão de falha na capacitação desses profissionais hoje? Sim. Eu contratei, tenho o quê? 2 anos atrás, se não me engano. Foi na época da pandemia. Eu contratei uma pessoa para uma vaga de produção de dados. E, assim, a minha tristeza, claro, eu contratei uma pessoa super boa, tirei ela do mercado, mas, assim, a minha dificuldade que eu tinha nas entrevistas, primeiro que a pessoa nem sabia o que a gente fazia. Né? Então, tipo, você vai para uma entrevista sem estar preparado para entender pelo menos um pouquinho da empresa, acho que você pelo menos precisa visitar a webpage. E aí, quando você vai entrevistar, acho que falta ainda conhecimento na área de tecnologia. E aí você fala assim, tudo bem, mas eu não vou trabalhar com tecnologia porque eu trabalho na indústria farmacêutica. Entende? Você tem que saber, no mínimo, uma indústria farmacêutica vai ter proteção de dados. Sem ser que fez ainda. Sim, Né? sim. Então, e era uma vaga muito específica. Né? Então, ao ponto de a pessoa não ter nem familiaridade com a lei de proteção de dados. Que tá aí, que tá todo mundo falando. Então, às vezes, eu fico meio, assim, não vou dizer que eu sou cética, mas eu fico um pouco... Desesperançosa. Porque, e eu não sei. E aí eu falo um pouquinho da nova geração. Até que uma coisa positiva que eu gosto da nova geração, tudo tem que ter um propósito. Isso eu acho bacana. Porque a pessoa tá focada. Sim. Ela quer aquilo. Do outro lado, para você chegar lá, você precisa correr um pouquinho. E às vezes é muito imediatista. Isso. E a gente já descobre isso na entrevista. Sim. Não dá para ser imediatista. E aí você vai gestionar um projeto, o projeto vai acabar amanhã. E você vai lidar com um monte de pessoas que vão te dizer não, não concordo. Será que vai dar certo? Gente, você tá toda hora. Será que vai dar certo isso? Aí, esses sim, os céticos, né? Na gestão de projetos e na implantação de projetos, como é lidar com esse universo de céticos e detratores? É difícil, né? É difícil, porque você precisa convencer. E o poder de convencimento, muitas vezes, assim, pro cético é difícil. E aí você precisa ter estratégia. E eu acho que isso é o bacana do advogado, que ele sabe falar muito bem, mas é difícil. Então, se eu posso deixar alguma experiência aqui de vovó... Nada, pelo amor de Deus, não somos. Mas a hora que estamos na metade da trajetória de vida. Eu quero viver muito, então... Amém. Do jeito que está indo a tecnologia, assim Mas, assim, o que falta um pouquinho é essa coisa, assim, de entender melhor, de destrinchar, e que nada na vida vai ser sim o tempo todo. Você vai levar um projeto adiante, você vai passar por 1000 barreiras, 1000 não. E os céticos que vão falar assim, não vai dar certo. Sim. Isso não vai dar certo. E eu falo por experiência própria, não que no projeto que a gente implementou foi assim. A gente uniu forças, e unir forças junta muito para você convencer a liderança. Sim. Mas, em especial, a gente tinha, né, em volta da gente, pessoas que, no momento das barreiras, conseguia ajudar, agregar. Falou, não, isso vai dar certo, isso vai me ajudar aqui. Então, eu acho que fazer aliança, isso também
é essencial. É, A gente não vive sozinho. sair da retórica adversarial, principalmente, que acho que é uma... Eu, enfim, Sim. sou mediadora de conflitos, sou professora de negociação, né? Trabalho aí como neutral do CPR também. Então, a dimensão, acho que às vezes é essa. As faculdades continuam, muitas vezes, preparando para o embate, né? Para a postura necessariamente adversarial, que não é que ela não deve existir, né? Tem muito mercado para isso, o processo é o lugar disso, o contencioso, o litígio efetivamente estruturado, mas não sei se a gente prepara com habilidades justamente de diálogo, de troca, de cocriação, metodologias de design thinking e de gestão de projeto. E de liderança, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que ser líder é determinar as coisas, mas não. É conduzir a equipe. É muito diferente. É muito diferente. E isso faz muito diferente quando você coloca uma pessoa de liderança num projeto. Então, se você não compartilha e você coloca só suas ideias, não vai funcionar. Sim. De forma alguma. E a pergunta de $1 milhão, que aí cada um tem uma resposta, né? Eu tenho a minha, mas eu não vou enviesar a sua. Qual é hoje a metodologia de gestão de projetos que mais atende, por exemplo, a necessidade e a realidade do teu departamento hoje? E os projetos que você já tocou, e principalmente esses, por exemplo, ligados à implantação da Lint, etc e tal. É a pergunta de $1 milhão. Não precisa ser clássico, né? Porque também as pessoas querem definir muito no detalhe. É a Scrum, não sei o quê. Mas, tipo, em grandes linhas gerais, assim. Eu vejo, pensando assim, hoje eu tenho que contratar alguém dentro do meu projeto. Quase, até por dificuldade, que eu vejo muito no mercado. A gente sempre tem que pensar, primeiro, numa empresa parceira e que seja customizada. Porque, gente, tem muita coisa no mercado super, super, assim, como é que eu posso dizer? Já meio que de prateleira, bem que vende como não fosse de prateleira, mas, assim, não tem aquele cuidado de sentar, checar o que eu preciso, né? Que meu cliente, porque todo mundo fala assim, você precisa ver o que o cliente está precisando. Mas nem sempre isso acontece. Sim. Entendeu? Então, hoje, quando eu penso em algum projeto novo, a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu vou querer contratar alguma coisa fora. E mesmo quando eu contrato alguma coisa interna nossa, porque também a gente tem... Você tem esse processo, né? Tem esse processo, porque é empresa de tecnologia. E aí a gente pensa, você precisa sentar comigo aqui. Vamos sentar, tomar um café e entender as nossas dores. Eu acho que isso ainda é uma dificuldade. E aí, quando a gente fala de software, propriamente dito, vamos falar de processos que necessitam um software. Ele precisa ter um pouquinho mais de customizações para atender o cliente, porque senão fica muito engessado, era essa palavra que eu queria falar. Sim. E aí não dá. E aí acaba saindo mais caro até, entendeu? Então, acho que são essas coisas. E tá perto do cliente, né? Porque, às vezes, tem algumas plataformas bem interessantes e boas, mas você não tem sabe, vamos tomar um café e eu vou entender, de novo, né? Eu vou entender qual que é essa dor. Isso que eu falo. Porque tudo nasce na dor. Sim. Tudo nasce na dor. Sim. Não nasce no amor. Basicamente, não Só tem... nasce no amor. É difícil. E mesmo assim, quando nasce, a gente tem um processo de dor de perder a nossa identidade, entre aspas, para renascer outra, para mudar, para ser outra pessoa. Principalmente que, normalmente, a gente tá tendo filho mais velho. Então, né, o apego que você tem com a pessoa que você era até então, ele é muito maior do que, por exemplo, se você tivesse um filho com 21 anos, onde você ainda não é, né, quem você é, tanto assim. Isso... passou toda uma fase de maturidade, né? Exatamente. Isso é intenso. E que as pessoas não falam assim, tipo, não. E é pra você fingir que tá tudo igual. Você não mudou. Você trabalha daquele na casa e, de repente, sua casa, assim, você mal consegue pisar no chão porque você vai cair no meio dos brinquedos. É mais ou menos isso. É intenso. E conta pra gente, assim, um pouquinho de trends, porque você, né, tá dentro de uma estrutura que faz consultoria também, além de tantas outras coisas. Conta um pouco da atividade da Accenture hoje, o que você tem visto de demanda no mercado com relação à IA, por exemplo, que é
né? Algo que você está começando a tatear, tanto para vocês terem isso internamente, quanto, por outro lado, prestarem consultoria em projetos, enfim. Faz um pouquinho de venda aqui dos serviços da Accenture. Conta como está hoje a atividade no Brasil, por favor. Eu acho que, assim, sempre vem crescendo, né? Que a tecnologia, do jeito que a gente está falando aqui, né? A gente sempre dá um passo atrás. E a Accenture vem investindo bastante em IA, principalmente a generativa, e isso você pode entrar na webpage. Sim, tem um programa específico agora, né? Acho que 2 meses atrás, a nossa CEO fez publicamente um investimento de milhões de dólares em IA. Então, dentro do jurídico global, a gente tem um departamento agora dedicado para isso, porque eu acho que vai ser a tendência, né? Você ter uma dedicação exclusiva, aí vem, a gente ainda não tem legislação, né? Então, quer dizer, sempre a tecnologia, isso também acontece, né? A tecnologia sempre está à frente, não só da gente, está sempre na nossa regulamentação, ética. Os fatos da vida também. O povo já se divorciava e separava e só foi ter lei do divórcio anos e anos. Aliás, é um super exemplo. União homoafetiva. Exatamente. E é isso que acontece. Então, na parte de inteligência artificial, a gente vê, né? A gente está caminhando. Eu acho até que o Brasil está caminhando até um pouco rápido demais, porque eu acho que deveria ter um pouquinho de maturidade. É a minha opinião pessoal. Sim, você acha que tem uns desvirtuamentos gritantes? Eu acho que o grupo de juristas, penso eu, porque tem muita gente boa lá trabalhando no projeto de lei. A ideia, eu vejo que tem uma pressão para que seja publicado até o final do ano, mas eu acho que ainda tem que ter uma maturidade um pouquinho melhor e especialmente em relação à parte técnica. Eu vi outro dia a Vera Kaufman, é uma pessoa que é super voltada para a inteligência artificial, que eu tive a grande oportunidade de conhecê-la. É uma pessoa super inteligente e ela fala, né, que ainda precisa ter uma maturidade e engajar mais pessoas técnicas para discutir o projeto de lei. Porque, ao contrário, por exemplo, de proteção de dados, ele é muito mais técnico. Eles trouxeram muitas coisas da lei de proteção de dados para IA, mas ele é muito mais técnico. E na Europa, tem um marco legal que tá já na fase final aí de aprovação. Eu acho muito bacana começar pela Europa, porque a Europa, queira ou não, é o berço de legislações mais complexas. Sim. E os países... Fica mais fácil para os países se engajarem, que foi o que aconteceu com a Lei de Proteção de Dados. E eu acho que isso vai ajudar muito no nosso dia a dia jurídico, porque é difícil você, hoje em dia, e eu falo com propriedade, você dá um parecer jurídico num mundo que é novo, né? Não para todo mundo. Sim. O GPT tá aí, né? Quem quer ouvir e ver. É difícil dar uma legal opinion quando você ainda não tem legislação, você não tem jurisprudência. Né? Meu trabalho de conclusão do mestrado é sobre enriquecimento de dados. Não tem lei. Tudo bem, tem alguma coisa que a gente pode trazer um pouquinho de proteção de dados, mas você está falando de machine learning, né? Deep learning, isso não tem ainda. Então, eu acho importante, claro, ter uma legislação brasileira, mas eu acho que tem que trabalhar um pouquinho mais. E aí, tem tanta gente, Bruno Bione, tem um monte de gente super cabeça que está trabalhando e se debruçando em cima da legislação, mas eu acho que ainda é cedo. Sim, não, decididamente. Mas, ao mesmo tempo, a legislação é super relevante, eu concordo com você, né? O que existe de proposta na Europa é fenomenal com relação à IA, né? A ideia, para quem não conhece, enfim, é de riscos não tolerados, quando a gente vai falar de alocação de IA para determinadas finalidades que são antidemocráticas, que são contrárias a direitos humanos, que são, enfim... Ferem direitos individuais. Exatamente, sectárias, etc e tal. Exatamente. E aí, você vai ter que mapear, antes de colocar no mercado, uma automação, um software, enfim. O que seja de envolvimento com IA, principalmente quando você vai colocar ali no meio e tratar dados pessoais, né, do cidadão, é super, assim, importante
A lei é importante, mas é super importante, vai ter que ter a gestão do projeto. Vai ter que ter o design. E a gente usar as caixinhas que existem, porque assim, se você só pega, tipo, tratados internacionais que o Brasil é signatário em diversas matérias, e por outro lado, Constituição Federal, você já tem, assim, um monte de princípio que se você só olhar para aquilo, você já fala, cara, esse uso é inadequado. Assim, eu não tô, né? Outra coisa que eu achei muito interessante no Rio, Web Summit desse ano, eu assisti uma palestra, eu não vou lembrar o nome da palestrante agora, mas eu achei aquilo, assim, uma sacada muito boa. Ela falou assim, se a gente pelo menos tiver uma obrigatoriedade da pessoa que está interagindo, né, com inteligência artificial, saber que aquela decisão é por inteligência artificial, ou que aquele tipo de, enfim, conduta indicada, ou, sei lá, caminho de X aplicativo, ou de X procedimento que você está seguindo, que aquilo é inteligência artificial, que aquilo é máquina que está te dando e não um ser humano, isso já é muito. Exato. Tomar essa necessidade de disclaimer de isso é IA, isso é machine learning, isso é... Acho que a Google fez agora, né, que os desenhos que são criados por inteligência artificial tem tipo uma proteção de tela, assim, um riscadinho, assim, no desenho, enfim. Eu ainda não consegui terminar de ler a matéria, mas para identificar ao leitor de que aquilo é uma IA, de que aquilo foi produzido por uma IA. Isso é muito legal. Só isso acho que já é muito, que era uma reflexão que eu nunca tinha tido, assim, e foi meu maior insight, assim, do Rio Web Summit, porque é isso, você não pode lidar num cenário em que supostamente tem decisões muito graves sendo tomadas e com consequências muito relevantes, e que a pessoa também não consegue ter acesso à explicabilidade e nem tampouco saber que aquilo foi IA e qual foi o procedimento disso, se alguém revisou, etc e tal. Exato. Mas, eu acho que conta. Dentro desse processo. O que mais te encanta na adoção de IA para as atividades que você toca hoje? A gente ganha muito em tempo, né? Tá. Mas, embora alguns projetos sejam confidenciais, por isso que eu não posso falar. Claro. Eu não sei se já está no mercado, mas eu vejo que algumas adoções, a adoção, por exemplo, IA na área de saúde, você vê resultados super interessantes. Tanto que na Europa tem uma legislação que, na verdade, é uma governança, não vou lembrar o nome, mas é um sistema de governança que eles implementaram para engajar as pessoas que têm base de dados, até com IA ou não, para colocar essa base de dados nessa plataforma. Enfim, eu não sei como é que vai funcionar na Europa, porque tudo é muito moderno, mas a ideia é engajar para que seja um banco de dados, mas não para coletar dados das pessoas. E aí, eles explicam especificamente para a área de saúde, para que os cientistas que estudam, por exemplo, a cura do câncer ou o tratamento do câncer, eles podem, através do machine learning, conseguir entender assim, olha, para onde que está indo? Nossa, esse tratamento está sendo muito mais eficaz dessa forma do que dessa forma. Sim. E você ganha com isso. Ou o diagnóstico, sei lá, vou falar uma super besteira aqui, mas mamografia por 360 é melhor do que ultrassonografia, sabe? Sim. A gente sabe que a mamografia é melhor, mas essa é a ideia, entendeu? Então, eu acho que tem... A IA também está aí para ajudar. Ontem saiu uma notícia que teve um cara que foi preso porque assassinou uma pessoa. E ele foi tirar dinheiro, fazer enfim, o processo de... acho que ele foi tirar ou transferir o dinheiro. Ele foi usar facial e o banco detectou que não era facial de uma pessoa morta. Eu achei isso, assim, claro, é horrível o contexto, mas isso possibilitou, inclusive eles conseguiram detectar a tatuagem do cara e por aí conseguiram identificar a pessoa, porque no fim a pessoa tinha relacionamento próximo. Então, assim, tudo aí envolvendo, né, inteligência artificial, claro, tem a identidade da face, que a gente está falando aí de um dado biométrico, mas também é utilizado, e aí no caso era o antifraude, né? Sim. Então você usava a face para o antifraude, mas isso possibilitou, e aí o banco avisou a delegacia, enfim, e conseguiram prender o cara. Então, assim, também tem o lado, e aí eu acho que as pessoas não falam muito da inteligência artificial, que também não, tem muitas coisas para o bem. Mas, concordo com você, para que seja para o lado bom, precisa ter transparência. Precisa
ter regulamentação. Eu sou ainda da fase que tem que ter regulamentação. É uma discussão enorme. Sim. Não, acho que... É um debate. Sim, mas provavelmente, enfim, em termos de princípios, né? Exato. Não necessariamente, porque você também não consegue limitar. Concordo com o que você menciona decididamente. Mas também, assim, o bem e o mal... né? É relativo. Maniqueísmo não funciona porque é isso. A gente tava agora há pouco falando, né, de um filósofo que eu gosto bastante. E eu falei assim, mas já foi usado para, assim, outras questões que não são o que a gente tá falando aqui. Então, a grande dimensão é essa, assim. Acho que tem riscos não toleráveis. Tem... adoções de tecnologia para atos, né, eventualmente aí de manipulação de informação, como a gente viu nos escândalos, né, da Cambridge Analytica, que aquilo é muito maluco, né? Que é o tipo da coisa que você fala assim, gente, isso é muito, muito, muito difícil, muito desestruturante da sociedade, sabe? Ou mesmo até para discriminação racial, Sim. processo seletivo. Sim. Racial e de idade, enfim. Aí a gente abre um leque gigante que a gente vai ter que ter outro podcast para falar só sobre isso. Vieses, né? Então, e aí tá tudo dentro. E aí eu acho ainda, tá dentro da regulamentação, mas as empresas privadas também têm que fazer a parte dela. E aí é gestão de projetos. Sim. E aí eles falam, né, quando a gente fala de privacy by design, para privacidade de dados, que é privacidade desde o começo que a gente está do projeto, vai ser a mesma coisa para IA. Sim. Claro que acho que assim, o risco e as consequências podem ser mais graves, Sim. né, do que simplesmente a utilização de um dado. Acho que pode causar maiores danos. Por isso, você tem que fazer uma gestão melhor dos riscos dentro do projeto. Sim. Mas aí, tudo incluído aqui, né? Gestão de projeto. Por isso que eu gosto desse eixo. É isso aí. E você tem alguma certificação de, assim, gestão de projetos? Você foi atrás disso? Ou vocês têm... acho que vocês devem ter academia, universidade, tipo, educações internas, né? Assim, oferecidas. Como é hoje? Assim? Eu tenho de privacidade. Tá. Eu tenho a minha certificação PAPP, que é sim. Você tirou a CPM ou a CPA? A CPM. Cara, é super difícil. Essa prova eu não fiz, mas eu já fui mentora de uma moça que fez, conheci uma outra pessoa. Caramba, que é o Certified International Privacy Management, né? O nome. E é super ligado à operação mesmo, tipo, a dimensão, né, operacional da coisa e mais tecnológica. Mas é super ampla, né? E você... Tudo bem, vai ter que estudar a legislação americana, europeia, mas é muito bacana, porque você navega e até ideias diferentes, porque o americano ele pensa diferente, né? A estrutura deles é diferente, mas é bem bacana. E, internamente, eu acho bem bacana, porque a gente tem muito projetos e treinamentos de governança mesmo. Eu acho que um deles que eu adoro é gamificação. Então, para a segurança de informação, para a privacidade de dados, tem muito games legais, acessíveis, que isso também, quando a gente fala de games, a gente tem que pensar em acessibilidade. Sim. Mas o bacana é que você traz uma coisa simples, e aí vou falar que minha filha adora quando eu chego com um game de segurança de informação, por exemplo, porque os games são muito legais e é atrativo. Sim. Mas por que é assim? Porque você parou para olhar o seu público, e o seu público não quer ler uma folha de papel. Eu vou fazer uma propaganda aqui, porque eu também ouvi hoje de manhã no podcast que é a política de privacidade da escola, porque eles falaram assim, é a política que desce redondo. Sim, total, que é a cultura. Design, E se a privacidade é para qualquer pessoa ler. O que é? Transparência. Exatamente. Esse é o ponto. Um dos maiores projetos da minha vida, tirando o que eu estou começando agora, mas eu não posso falar com quem, provavelmente. Mas é com a Ânima Educação, e a gente fez, justamente em 2021, toda a preparação e depuração de mudança de cultura de um universo de 18 mil funcionários para 23 mil funcionários, porque eles compraram a Laureate no processo. E a Ânima tem uma discrepância de nível educacional, socioeconômico das pessoas, porque tem todo tipo de gente trabalhando lá dentro. Mas é uma cultura bastante jovem, porque
prioritariamente eles, né, prestam serviços educacionais para jovens na faculdade. E aí a gente até, enfim, criou personagem, fez quadrinho, transformou completamente, mas isso entendendo a cultura primeiro, não tem como. Por isso que eu sou bastante crítica, às vezes, a só transformar documento, porque se não for para você olhar a cultura organizacional antes, depurar, né, quem são os usuários, quem é aquela cultura, qual é a organização, quais são as dores entre os times que lidam com aquela dinâmica ou aquele assunto, você não consegue ter um resultado efetivo de aplicação de legal design e visual law, assim, efetivamente. Exato. Então, Por isso que eu acho que que tem que mudar a nossa educação. Total. Porque eu acho que as escolas, e aí eu falo pela minha filha, ela tem 8 anos e ela tem aula de matemática, é um game. Sim. Aula de inglês também é outro, porque é divertido. E você absorver aquilo é muito mais fácil. Até eu gosto lá, queria ter nascido nessa época, porque é muito mais divertido. Sim, ensino participativo, engajador. Super engajador. E eu acho que aí você vai para a faculdade, o negócio muda. Espero que isso mude, Sim, porque precisa ter essa mudança. Sim. Para quando chegar na fase de que você começa a estagiar e vai começar a trabalhar, você já traga isso dentro da seu bolsinho para entrevista ser arrasar. Com certeza. E agora eu vou deixar a sala de aula invertida. Você quer me perguntar alguma coisa? Você quer trazer um ponto que eu não te perguntei também? Por favor. Eu adoro a Carol, porque ela é super professora. Na questão de projetos, propriamente dita, acho que é legal falar assim, qual que é a importância do legal design para a gestão? Sim. Então, assim, eu acho que até para você definir o escopo do teu projeto, você tem que ter feito, idealmente, uma cocriação antes, assim. Porque às vezes as pessoas querem startar um projeto, mas não tiveram um momento de, o que você falou, escuta entre áreas, ouvir, depurar problemas, mapear também oportunidades, mapear, tipo, o que a gente tem de recurso que já está contratado, o que a gente tem de recurso subutilizado, o que a gente tem de força. Então, uma coisa que eu tenho feito bastante é o que eu chamo de legal day, assim, como se fosse um sprint de um dia todo, onde o jurídico chama os seus principais clientes, principalmente os clientes que normalmente têm pontos de fricção em curso ou que o nível de serviço e satisfação está baixo, eventualmente também são questões ligadas ali à recorrência, né? Meus maiores clientes são X, Y, Z e, putz, minha autoestima como jurídico está lá embaixo na minha relação com a área comercial, a área de compras, que são normalmente os maiores estresses que acontecem organizacionais. E aí a gente passa um dia juntos, fazendo design thinking, mas também transferindo um pouco de conhecimento sobre legal design, sobre transformação, sensibilizando, engajando, e aí fazendo entrevistas com essas áreas que estão, né, insatisfeitas, mas num ambiente seguro, de segurança psicológica, de troca e ao mesmo tempo de criação de time, de bonding, né? Porque se os humanos não conversam e não têm conexão e fica todo mundo ali fazendo reunião de câmera fechada o tempo todo, assim, querido, você não vai desenvolver projeto nenhum, assim, e não vai rodar, entendeu? Porque são pessoas, sempre vão ser pessoas, mesmo se a Lindt conversando com a Accenture, na verdade, né, foi o que você falou, é você, a Clotilde e o Gabriel e o Lucas, entendeu? E assim, é uma construção de confiança, de relacionamento, de entender como é a dinâmica do outro, etc e tal, para você conseguir. Então, eu acho que facilitação, né, o grande guarda-chuva das metodologias de facilitação, que aí é design thinking, design sprint, enfim, as ideias de gamificação, Scrum, Kanban, não sei o que e tal, todo esse guarda-chuva ele pode ser muito bem utilizado para você desenhar o projeto, entender o que você precisa, como você precisa, o que você já tem, definir as pessoas e validar a expectativa e métrica. Mas aí depois, para acompanhar os projetos, eu acho que depende muito do tipo de projeto. Assim, eu estou começando uma trilha de certificação em Agile, e já tirei minha primeira, que aí é tipo a inicial,
porque eu vi que era uma coisa que faria muita diferença em alguns projetos, principalmente de longo prazo, como que eu começo agora, e eu tenho 6 meses para entregar, e é um negócio muito grande que, assim, vai fazer diferença já imediata essa certificação que eu tirei. Então, eu acho que se você lida com projeto, vale olhar para certificações de gestão de projetos, assim, porque sempre é a ideia do profissional em ter. Né? A gente tem um conhecimento jurídico tradicional, né, clássico, que nos ancora, mas se a gente está nesse movimento de agregar mais valor ao negócio e, na minha visão individual e profissional, de se divertir mais, eu sou total do prazer, eu gosto de me divertir, eu gosto de trabalhar me divertindo e fazendo com que as pessoas que estão ao meu redor também tenham essa sensação, vale você ter outras caixinhas. E essas outras caixinhas, você não vai conseguir supri-las ou adquirir esses conhecimentos dentro da área jurídica. Então, vai estudar Design Thinking no Instituto Europeu de Design, vai estudar Design Thinking na SPM, vai fazer uma certificação de Agile, né? Tem várias. Eu faço na IC Agile, que é uma congregação do macro, não é uma metodologia específica, mas eles têm trilhas específicas para o que você quer. A minha trilha é a de facilitação e educação, não é diferente, eu não vou rodar produto de tecnologia, então não é a mesma trilha, não faz sentido para mim fazer uma certificação em que eu estou olhando só para a especificidade de desenvolvimento de tecnologia. Mas já falei muito, porque aí eu já fico super animada com essa ideia, assim, de o que eu faço e como eu faço. No final do dia, tudo é comunicação. Sim, né? Sim. Se a gente, como é que eu falava? Eu acho que minha avó falava, quem não se comunica, se estrombica. Eu acho que, assim, é um ditado super antigo, mas eu acho que, no fundo, tudo tá em volta da comunicação. A menina nem me fala que é outra parceria, eu sou a pessoa das parcerias também, que eu tô super feliz de ter conseguido desenvolver ao longo dos últimos meses. Porque um colega de Fundação Getúlio Vargas, é CEO de uma das empresas do grupo FSB, o Rodrigo Pinotti, ele é da Juste, dava aula na GV. A gente se conheceu no evento e começamos a ver, cara, tem umas nuances aqui muito interessantes de comunicação, né, e narrativas, e, por outro lado, os trabalhos que eu faço. De compliance, de transformação, de linguagem simples. E aí a gente tem trocado umas bolas, feito uns projetos em conjunto, que, assim, é outra coisa muito legal, porque não adianta vocês quererem tocar projetos muito bons só com profissionais jurídicos, assim, ou só com expertise clássica de provedor de serviço jurídico. Então, olhem também, sabe, para agências de comunicação, agências de marketing, para provedores diferentes, que a gente, às vezes, enquanto jurídico ou legal ops, não olha. É isso. A dica. Eu queria muito agradecer, muito obrigada. É sempre um prazer estar com você. Parabéns pela trajetória, pelo mestrado, pelo CPM, que é uma bomba. Enfim, tô sempre por aqui pra gente trocar cada vez mais, tá bom? Espero que o público tenha gostado. Eu também. Pessoal, obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa jornada. Obrigada por terem estado conosco. Obrigada, Lint, ao The Hub, a Future Law, a Club. Enfim, mais um highlight aí do ano de 2023 são essas parcerias, esses eventos que a gente conseguiu realizar em conjunto e que venham muitos outros e que a gente tenha muita saúde e comunidade para sempre usufruí-los. É isso aí. Tá bom? Desejo mesmo. Tchau, pessoal. Obrigada.